Já estou aqui com os coordenadores do Sintep Subsede Preves para a gente discutir e falar um pouquinho a respeito da situação da educação. Nós, inclusive nosso podcast que você encontra lá no Portal Marajó, no YouTube e alguns cortes já nas redes sociais, a gente conversou bastante sobre esse assunto e sobre a possibilidade de ter greve, que a gente acabou gravando antes da reunião que o Sintep teve junto à secretária de Educação e depois na reunião que eles fizeram à tarde junto com a classe, que decidiram em conjunto, de comum acordo, a respeito da greve. Estou aqui com o André, que além de fazer parte da coordenação do Sintep, que esteve também apresentando lá na Câmara, ontem nós trouxemos parte do discurso dele, sobre uma série de questões que a CEMED afirma que não há recurso, mas ao mesmo tempo, segundo o levantamento prévio do próprio Sintep, do Fundeb, tem diversos recursos que estariam sendo aplicados de forma errada, equivocada, isso para ser sutil, né? Para a gente ser bem discreto nessa situação. André, vocês apresentaram hoje, eu estava acompanhando lá na Câmara, uma listagem de uma série de fatores que, segundo vocês, estaria prejudicando sim a folha e que de forma direta estaria prejudicando toda uma classe, né? Todos os professores. O que é que a gente tem a dizer para a população? Esse valor, que inclusive a gente tem na totalidade, minha produção, enche na tela para mim, pode parar a imagem, por favor? Nós temos o valor total. O que a população precisa saber? O que seria toda essa quantidade total geral de irregularidades? R$2.235.101, porque essa imagem aqui vai circular bastante. O que a população tem que entender a respeito disso aqui, desse valor total? Então, Manon, boa tarde à comunidade prevense. Mais uma vez a gente está aqui no canal da TV, no qual a gente agradece pelo espaço, né, para que a gente possa trazer aqui mais informações a respeito desse debate em relação à educação, que é algo tão importante, até porque lida com a questão, logicamente, de recursos públicos. Então Sim. É muito importante que toda a comunidade esteja ciente disso aí, até porque há pouco tempo a gente deflagrou uma greve, né? E tem relação direta com a questão do reajuste, mas também tem relação direta com a questão estrutural da educação como um todo. Ontem nós tivemos na Câmara, né? Hoje novamente, é importante a gente dizer, Manon, isso aqui não é novidade. Histórico. Né? É histórico. A própria Câmara tem conhecimento disso aqui. Nós já estivemos lá por outras vezes, apresentando de outros anos, e as situações elas vão se mantendo e vão se inovando, né? Infelizmente, e prejudicando, contribuindo para diversos cenários caóticos da educação no nosso município. Hoje nós estamos cobrando um reajuste que é lei, né? Reajuste do piso nacional do magistério e também dos companheiros de apoio, e aí hoje nós levamos os dados para que pudessem ser visualizados, né? Então nós temos aí diversas irregularidades, mas que também é só uma pequena parte daquilo que consta na folha de pagamento da Secretaria de Educação, né? Então vocês puderam acompanhar irregularidades em termos do salário da secretária, do salário do vice-prefeito, né? De uma série de acumulações ilícitas, um descontrole na questão de gratificações pagas de regime especial de trabalho e por aí vai, tá certo? Então a gente está aqui para levar essa informação, estamos à disposição aí para responder esses questionamentos. Francisco, eu queria que você explicasse qual que é o motivo da greve. Porque afinal, como representante do Sintep, a população às vezes, eu até conversei com outros da coordenação direta do Sintep, que algumas pessoas que não estão a par da quantidade de coisas que acontecem nos bastidores da educação, dessa situação de recursos aplicados de forma inadequada, eles muitas vezes não entendem a classe que chegaram algumas pessoas até mim e falaram algo que é público, é notório. As pessoas dizem, poxa, mas os professores não estavam trabalhando, vão deflagrar a greve, por quê? Por quê? Essa pergunta eu faço para vocês justamente para buscar uma resposta e trazer a população. Correto, e mais uma vez, boa tarde, né, aos companheiros e companheiras que estão assistindo, a população brevense que está assistindo também esse momento nosso aqui, mais uma vez na TV. O importante, Marlon, antes de responder essa pergunta, esclarecer uma situação. Aquelas pessoas que afirmam que os trabalhadores não estavam trabalhando deveriam
comparecer às escolas, porque nós estávamos. Acontece que o formato era diferente, e isso de fato causou estranheza para muita gente, porque era um formato não presencial, mas o trabalhador estava na escola, inclusive muitos cumprindo o horário na integralidade, outros em escala de revezamento, outros afastados por conta de comorbidades relacionadas ao alto risco que era a Covid para aquele servidor. Inclusive retornamos em junho de 2020 para as escolas. Eu sou coordenador da escola Júlia e estava coordenando minha função, assim como os demais. Agora, o que é essa greve? Correto? A resposta à sua pergunta. A greve é um direito constitucional do trabalhador, toda vez que se esgota o debate mesmo de negociação. Correto? Então veja bem, é o único, enquanto a greve ela é por questão de capacidade alimentícia, envolve salário, é o único motivo que sustenta uma greve para não ser considerada ilegal. Então os trabalhadores hoje estão com prejuízo salarial de 1/3 do seu salário, hoje do magistério, os demais do apoio, existe uma proposta de atualização em fevereiro pela lei, mas os do magistério já estão com prejuízo de seus salários de 1/3. 1/3 é, cada R$10, R$3,50 que o servidor perdeu, deixou de ganhar com a manobra da gestão. Veja bem. Então a greve ela se deflagrou na medida que nós, ainda em dezembro, é fundamental fazer uma abordagem histórica, ainda que sucinta. Em dezembro, quando a Comissão Interministerial determinou a atualização do piso, nós informamos a Secretaria pedindo uma reunião e um debate sobre o impacto de folha, as situações salariais. Acontece que a Secretaria simplesmente não respondeu. Acesso ela teve ao documento, porque o sindicato oficializa as suas matérias, não respondeu no início de janeiro. No final da primeira quinzena de janeiro, agendou uma reunião. Essa reunião foi marcada por 3 vezes. Veja bem, o sindicato pediu apenas o estudo financeiro, coisa que não precisa reunir, bastava encaminhar, pois o estudo financeiro não precisa estar presencial. Encaminhava via ofício, não fez. Quando reunimos depois de 3 adiamentos, por volta do dia 18 a 20, a CEMED não apresentou proposta e nem o estudo financeiro. Nós reagendamos reunião, e isso tendo assembleias. Por volta do dia 22, 23, outra reunião, a CEMED não apresentou o estudo financeiro. Nós agendamos outra assembleia para aguardar. Outra assembleia, a CEMED encaminhou um ofício via WhatsApp, depois da assembleia terminar, sem proposta. Então a categoria primeiro observou o seguinte: a CEMED não fez no estudo financeiro um período de 2 meses, não vai fazer em 2 dias. Então, vamos marcar uma assembleia como ultimato para a proposta da secretaria. Reunimos, pós-pagamento, a CEMED e o prefeito simplesmente deixaram de responder o ofício, pagaram de maneira desatualizada no dia 1º, e no mesmo dia do pagamento, na calada da noite, o pagamento foi de madrugada, no dia 1º mandou um ofício marcando reunião para o dia 2. Categoria continua. Então agora nessa reunião vem proposta. Marcamos uma assembleia. Então veja bem, já é a 5ª assembleia. Lembrando que a reunião que eles marcaram às 11 horas, né, a assembleia à tarde, aguardando. Quando chegou na reunião, mais uma vez, a secretaria, alegando o inchaço da folha, tem 7,7 milhões, ela alega que é isso, desculpa, por cento da folha do recurso, não apresentou proposta de novo. Veja bem, uma mesa de negociação é fundamental que quem esteja lidando tenha habilidades, porque as propostas elas acabam concentrando e fazendo novas reuniões, porque ela vai propor, a gente pode aceitar ou não, mas não propôs. A categoria entendeu aí? Já chega, já basta. Nós aguardamos o pagamento, não tínhamos elemento. Agora temos um elemento. O pagamento saiu de maneira equivocada. A secretária podia adiar a greve ou encerrar com uma proposta. Não fez. Então nós reunimos à tarde, já cansados de ser enrolados, essa é a palavra. A Secretaria da Educação vem enrolando. Reunimos à tarde e deliberamos pela greve. Foi unânime. Nenhum servidor foi contrário. A greve, o que ela é? Ela é por tempo determinado, mas ela pode se acabar hoje. Se a CEMED encaminhar uma proposta de pagamento hoje, que contemple o que é direito em lei, hoje mesmo a Assembleia a gente se reúne em Assembleia à tarde e deflagra o fim da greve. A secretária prometeu para o dia 20 a proposta. Veja bem, mas assim, não, dia 20 não tem como. Dia 20 a folha está fechada,
não tem como a gente deliberar, você não vai pagar de novo. Antecipe. Ela disse, tudo bem. Dia 7 é domingo. Então, dia 7, segunda-feira, nós temos uma outra assembleia para avaliar, quiçá, a proposta que virá. Porque Oxalá ela encaminha a proposta. Até hoje não encaminhou. Há 2 meses encaminhou a proposta. Talvez dia 7 seja o dia determinante para o fim do movimento revista. Apontando a proposta, a gente senta em assembleia. Inclusive, a gente convida sempre para alguém da secretaria participar. Convidamos os vereadores. Convidaram o prefeito. Convidamos o prefeito. Queremos reunir com o prefeito há muito tempo, há 2 anos quase, né, de mandato dele, 1 ano e 2 meses, desculpa. E nada. Então, dia 7, a gente espera que a proposta chegue, via oficial. A gente reúne à tarde às 4h30. E a partir da reunião, se a proposta for uma proposta de pagamento, lógico, não dá para propor pagar no que vem. Sim. Propor pagar em julho. Propõe o pagamento retroativo, a gente debate, que já está devendo em janeiro, de que forma irá receber. Propõe o pagamento do piso. Tem essa proposta, a categoria de maneira muito tranquila, reúne a Assembleia e delibera o retorno imediato. Então, a greve é no sentido de pressionar, ela é um instrumento legal. Inclusive, eu vi algumas pessoas colocarem na internet chantagem. Em primeiro lugar, o sindicato não faz chantagem. Nós debatemos frente a frente com o nosso patrão, que é o município. Colocamos em meio de negociação o debate. Ele deve apresentar a proposta e nós avaliarmos. No dia 7, esperamos, porque ninguém quer estar de greve. O trabalhador não quer estar de greve, é muito cansativo. Francisco, diante de tudo que tu falou, a gente precisa destacar que é um direito do servidor, mas eu tenho aqui 2 públicos. Eu tenho aqueles que já entendem a situação, mas eu tenho um leigo. Para um leigo, o que é o piso que vocês estão buscando? O que é o piso para uma linguagem povão que qualquer pessoa vai entender, até mesmo para entender quando a gente fala, prefeito, pague o piso, a gente faz essa solicitação numa linguagem direta. O que é o piso? O piso, Manon, aí também para os nossos telespectadores, é um direito constitucional. Desde 88, a Constituição prevê que os profissionais do magistério tivessem um valor mínimo de que abaixo daquilo ninguém poderia receber. Então, numa linguagem talvez mais acessível, o piso é o salário mínimo de um professor, correto? Então, ninguém pode receber hoje no Brasil abaixo de R$ 3.884, que é o piso. Breve está pagando abaixo disso, correto? Piso, salário mínimo. Salário mínimo é início de carreira, as gratificações não podem ser somadas. Então, nós estamos brigando por esse salário mínimo do professor, a qual sobre eles irão incidir as gratificações de nível superior, de regência de classe, que é que a gente chama de magistério. Uma linguagem bem acessível é o salário mínimo que o município não está pagando. Um servidor que entra hoje, ele recebe abaixo disso, porque está recebendo ainda 2.886, que era o ano anterior. A gente precisa explicar algo aqui, porque por diversas vezes a própria CEMED, ela justifica que não há recurso. Não há recurso. Eu estava vendo os discursos de todos vocês, e como que todos se envolvem diretamente com o Sintep, primeiro vamos corrigir o que está errado, que aí sobraria aquele valor, traz para mim, produção, que é, segundo o que foi apresentado, inclusive por relatório muito bem elaborado, que apresenta lá uma listagem de recursos, e aí com isso a gente já traz, Diego, traz para mim esse valor. Isso aqui seria só mais ou menos o que deveria sobrar, entre aspas, porque é um dinheiro da educação que poderia ser reaplicado, ajustado. Então, quando a CEMED diz para nós que não há recurso a se pagar do professor e há recursos para se fazer isso aqui, quebra o discurso. É isso. Então, o relatório que vocês apresentaram, e eu entendo que dá a possibilidade de descobrir até mais coisas, que há muita dificuldade aqui em breve. A gente tem uma lei que define que toda gestão pública deve ter transparência na aplicação do recurso. Inclusive, o portal da transparência deveria estar funcionando de forma bem acessível para as pessoas. Hoje a gente tem dificuldades para saber, de repente, quais empresas estão fornecendo na sua totalidade o que deveria ser público para a prefeitura de Breves. Quais empresas, quem são os donos, trazer de forma concreta.
Então há possibilidades, e eu pergunto isso pro André, deixa eu fazer essa pergunta pro André. André, esse valor de 2.235.000, ele pode aumentar se vocês fizerem um levantamento mais profundo da folha, fornecedores e outras formas como esse recurso está sendo aplicado? Não, com certeza esse montante ele pode aumentar bastante, né? Apesar de que muitas situações aí, algumas delas já até de certa forma foram corrigidas. Só que assim, a gente precisa lembrar também que por mais que você faça uma correção, aquele recurso que já foi pago, dificilmente ele vai voltar. Apesar de que a legislação ela ampara a devolução, né? Mas isso é muito difícil da gente conseguir, né? Então nós temos aí apenas algumas, nós pegamos alguns exemplos que está na totalidade aí relacionado a 2021, são esses pagamentos de gratificações, dedicação exclusiva e tempo integral, pagos de forma totalmente descontrolada pela Secretaria de Educação, né? E pagos de forma também sem ser regulamentado da forma como a lei propõe, né? Então veja bem, todo esse montante de quase 700 mil reais é o que foi gasto com DE e TI, né? Gratificação, dedicação exclusiva e tempo integral no ano de 2021. 667 mil. Se você reparar lá em cima, ela vem de janeiro só crescendo mês a mês, né? Então essas gratificações Em janeiro começou com exatamente, e a gente vai elas elevam a folha de pagamento. Para lá embaixo por aí. Não que algumas dessas de repente não venham a ser necessárias, mas a secretaria tem que colocar em prato limpo, né? Quer dizer, isso aqui serve para isso, né? E regulamentar, e aí nós podemos apontar aquilo que de fato é necessário. Aí sobraria recursos, a gente tem uma previsão orçamentária para esse ano, para a educação, a previsão mais... Inclusive nós temos batido muito nessa situação, porque a diferença entre 2021 e 2022, ela vai ser de mais de 30 milhões do repasse anual. A mais, no caso. A mais do que 2021. 2021 chegou a 150 milhões, 2022 vai ultrapassar 180 milhões. Eu volto a dizer aqui, nós estamos falando de Fundeb, mas a educação ela se faz com as outras fontes que nós também já vimos colocando e voltamos a tocar no assunto lá na Câmara, né? É preciso que os vereadores também se informem dessas outras fontes que são investidas em educação para ver se elas estão sendo investidas corretamente. Isso a lei garante. Essa situação da greve que hoje a gente está vivendo, uma pergunta bem clara, ela poderia ter sido evitada? Poderia, o Francisco acabou de colocar aqui, com certeza. O problema é que nem proposta não houve por parte da secretária. Isso é absurdo. A gente chegar numa reunião onde, para não dizer que não houve proposta, a proposta que nós conseguimos visualizar não quero pagar. Essa era a proposta. É preciso que nós estejamos na mesa de negociação, né, e apontando, dizendo, parece que tentando explicar de todas as formas para fazer entender que precisa ter uma proposta, né? É uma coisa que complica por demais. Francisco, a gente precisa destacar o trabalho do Sintep acompanhando isso, porque na maioria das vezes, o André fez uma pergunta várias vezes ontem que eu gravei na cabeça. Quando ele apontava um certo recurso, ele perguntava aos vereadores: vocês têm ciência disso? Vocês têm conhecimento disso? A gente sabe que a Câmara, para aprovar qualquer coisa, ela tem que ter a maioria. Sempre é colocado algumas coisas lá que acabam morrendo por razão pela maioria. Nesse discurso, nessa participação de ontem e de hoje, vocês acreditam que os vereadores se sensibilizaram para a causa de vocês e para aquilo que vão fazer? Porque afinal, inclusive, a gente já tem a participação do presidente da Câmara aqui, mas em razão do tempo a gente vai dar prioridade para vocês. A gente sabe que os vereadores provavelmente hoje à tarde vão se posicionar sobre uma nota de comum acordo com vocês. Mas vocês acreditam que diante das lutas, eu percebi no teu discurso, Francisco, um certo desabafo. A gente luta, a gente cobrou em anos anteriores, tem novamente que voltar para cá, passaram pela situação do spray de pimenta lá que você mesmo trouxe à tona isso, e agora de novo. Será que isso nunca vai acabar, Francisco?
Marlon, na verdade essa é uma pergunta que a gente se faz diariamente. Porque na ponta de tudo sempre está o trabalhador. E é incrível como a gestão, parte dos vereadores, de passagem, não podemos aqui não sentar, porque muitos que estão hoje estavam lá atrás, em 2017, quando sofremos um ataque no nosso plano. Inclusive alguns companheiros e companheiras tendo prejuízos no montante de quase R$3.000. Não é só o dinheiro. Com isso, um trabalhador adoeceu, porque um trabalhador perdeu a casa. A Caixa, o cara não tinha como honrar suas dívidas e perdeu, porque a Caixa pegou de volta. E outros credores. Eu sempre digo, é importante informar a comunidade sempre. O município de Breves, você lembra do podcast que você falou da educação, ela é um gargalo. Ela é um gargalo, mas ela é também a tábua de salvação dos políticos locais. Infelizmente, por conta do montante de recursos, é para ela que todos olham logo de imediato no aspecto da contratação, no aspecto das irregularidades, que não são novas, que a Câmara sabe, porque a Câmara já teve relatório. O que a gente pede para os vereadores é que todo o debate não seja tido no campo político. É isso que nós pedimos há muito tempo para os vereadores, e essa gestão, e essa Câmara, desculpa, que está, nós também pedimos. O debate tem que ser técnico. Lá em 2017, quando muitos que estavam votaram pelas alterações, nós informávamos que não ia resolver. Pelo contrário, olhando para a tirada do professor, eles conseguiram ainda mais argolar a folha de pagamento. Por quê? Porque não foi feito estudo. Nós estamos aqui, veja bem, ano passado, nenhum professor, foi doído, Marlon, todo trabalhador, mas ninguém foi atualizado. Nós não fomos para a Câmara, não xingamos o prefeito, não fizemos nada, porque infelizmente a lei naquele momento proibia, o valor no ano foi zerado. Então, nós ficamos sem reajuste calados, sofrendo, só nós e lógico. Todo trabalhador sabe o quanto a inflação atingiu a nossa população em todas as frentes, alimento, combustível e tudo, energia. Agora esse ano nós resgatamos o pano de fundo que é a lei. Aquela lei perdeu a validade e voltou a lei. O que é mais engraçado, e aí até me perdoe o riso, porque a gente ri para não chorar. O que é mais engraçado é que a gestão, junto com muitos vereadores, inclusive a nota sintética dizia ontem, grupo de choque, equipe que choque, o falhamento do Estado, da gestão representada por vereadores que são a proteção dele e que o protegem. Querem que o trabalhador engula, Marlon. Engula o seguinte: eu tenho uma dívida com você, independente do valor. Todos os meses, todos os dias você me vê fazendo as famosas farras, trocando de moto, ajeitando a minha casa. E eu digo para ti, Marlon, eu não tenho orçamento para te pagar. Aí tu olha, horas, eu estou gastando em questões que não são essenciais, mas estou dizendo que não vale a pena. Não são essenciais no aspecto legal. O que é essencial no aspecto legal? Salário, porque envolve alimentação. Vai, trabalhadores, eu não tenho como pagar vocês, mas eu vou pagar uma DE pro André, uma DE pro Marlon, uma DE pro João, pro Pedro, pro Carlos. Eu vou pagar o cara do gabinete na folha. Então veja bem, o trabalhador está aqui apanhando e perdendo. Nós estamos perdendo há anos. Nosso PSCET está todo desfigurado com algumas anomalias legais causadas pela Câmara, porque aprovou sem ter o pano de fundo da legislação. É fundamental que os vereadores hoje entendam que esse debate do piso já foi superado, inclusive por decisão do Supremo por 3 vezes, a última ano passado, que é referente a esse ponto de qual o percentual que atualiza. Então não cabe mais ao vereador que tem por base a criação de leis. O vereador, vamos colocar aqui de maneira bem direta, é o homem e a mulher da lei do município. Então cabe a eles debater leis que já foram superadas a âmbito federal. Então, o que nós queremos hoje? Que a Câmara... Haverão outros debates, Marlon. Haverão com a Câmara. Nós nunca pretendíamos que chegasse no estágio que chegou em 2017. Talvez ali tenha sido uma lição tanto para a gente quanto para os vereadores. Aquilo foi horrível. Foi feio para todo mundo. Mas aquilo era o desespero de um trabalhador que não tinha mais para quem recorrer. O prefeito sumiu, secretário sumiu, o
vereadores fazendo paredão de choque com o prefeito. Então, era eles o nosso contato direto. Hoje, o posicionamento da Câmara foi importantíssimo, porque a Câmara se colocou. Você diz assim, Francisco, então o posicionamento da Câmara se paga o piso? Não. Mas o posicionamento político da Câmara é dizer, olha, não há travamento desta casa. Isso é ótimo para a categoria. Porque nós sabemos quem é que está travando hoje. E é fundamental que, de fato, nesse aspecto, a base do governo cumpra o seu papel, que é de, nesses momentos que parece que o diálogo ele foi quebrado, acabou, construir essa ponte de negociação. Porque a secretária, o que a gente observa, além de não estar agindo tecnicamente, simplesmente uma proposta, ela não está agindo politicamente. O prefeito, então, é a figura que tem que resolver isso hoje. Nós precisamos dessa resolução, porque senão ficou para baixo do tapete com 2 milhões de irregularidades por ano, com 80 mil em DE, com o vice-prefeito recebendo, com quem tem cargo no Estado recebendo, mas o trabalhador não pode receber. Eu posso pagar aquilo ali, porque é só 20, é só 30, são só 40, Marlon. DE aí são só 70, é pouca gente. Ah, então essa que é a regra? Não é para ser a legislação? O que nós queremos? Se a gratificação exclusiva, tempo integral é fundamental, como é que a legislação diz? Estabeleça um tempo. Eu preciso do serviço do Marlon, tempo integral por um período X meses. Cumpra a legislação diz que deve ser algo de comum acordo executivo e legislativo. Tanto é que a Câmara, existe uma lei municipal onde a Câmara regulamenta os serviços de TE e TI do seu próprio prédio. Veja bem, a Câmara já tem essa lei que organiza quando se paga TE e TI, que tempo, os percentuais. O município não encaminhou para a Câmara isso, mas é uma farra, essa é a palavra. Entendi. Eu convido o Marlon para ir para da CEMED, aí o Marlon diz assim, não é atrativo, eu vou te dar uma DE. É assim que funciona em Breves. É um melhoramento de salário. E a DE e a TI, pela essência, era para ser um melhoramento do serviço. Eu preciso de uma força-tarefa. Agora, eu tenho que apresentar um estudo de impacto financeiro, eu preciso de força-tarefa. Por 10 dias, eu pago aquele servidor. Outra coisa, esse servidor não pode ter outro vínculo. Sim. Pode ser um empresário, não pode ser exclusiva. O nome já diz tudo. Eu estou te pagando, você é meu, aqui na CEMED. É isso que nós precisamos discutir. Siga a lei, cumpra a lei, porque o sindicato está preparado, Marlon. Isso aí eu deixo bem claro aqui para toda a comunidade brevense. Nós estamos preparados no dia que a gente está a falar, olha, tá aqui a folha, olha. Vamos jogar limpo. Nós limpamos tudo. Sindicato e conselho, não tem nenhuma irregularidade. Agora não dá para pagar. Nós temos que debater. Deve ter na Câmara. Estudo de perícia em breve, urgente. Precisa, tem muito servidor afastado que quer voltar desde 2019, quando a lei foi alterada, a lei federal, que passou para a folha das secretarias, aqueles servidores que estão de auxílio de doença, não é mais pelo Instituto. Até hoje o município não conseguiu ter a competência de instituir uma equipe de perícia para avaliar o laudo do servidor, se ele está apto ou não. A CEMED informa que é quase 500 mil de servidores afastados por auxílio de doença. Será que desse 500 mil, quanto de folha, quanto nós não conseguiríamos resgatar para a ativa? Quanto isso não iria impactar de maneira... A folha hoje, ela está estourada. Só quero, para finalizar essa parte, dizer o seguinte, não foi o trabalhador que estourou a folha. Sim, a folha foi estourada pela gestão. É fácil estourar uma folha e depois dizer que o impacto sobre aquela folha estourada é de 100%. Fácil. Bora discutir? Paga o piso, corrige irregularidade, não resolveu, lotação. Não resolveu, aí sim o PCCR é um alvo de debate sobre a essência de gratificações, de adicionais, de vantagens. Vocês, inclusive, deixaram bem claro, estão abertos a esse diálogo com a CCR. Com certeza. Na verdade, Marlon, deixando bem claro que existe uma comissão paritária instituída por lei, que é a Comissão de Gestão do PCCR, versada no próprio plano, o qual tem representante do Conselho de Educação, do Conselho do Fundeb, do Sintep, da SEAD e da CEMED.
São 5 representações. Essa comissão, qual é o papel dela? Fazer um estudo sobre o plano e apresentar para a gestão proposta de alteração. Sabe qual é o problema? Essa gestão, essa comissão, da qual eu faço parte, a companheira André também faz, tendo representantes, eu, pelo Conselho Municipal, André pelo Fundeb e o da gestão, não recebe documentações simples da SEMED solicitadas. Nós podemos trazer aqui todos os ofícios. Nós tivemos que ingressar no Ministério Público pedindo informações, porque a comissão de gestão não era alimentada. Essa comissão irá produzir um relatório de tudo aquilo que tem que ser alterado em breves. Vou lhe dar aqui um exemplo bem básico. Em breves, o PCCR alterado, ele garante para o diretor uma gratificação por percentual, está no plano, e garante para o diretor uma gratificação pelo tamanho da escola. Ou seja, no plano existem 2 gratificações para a mesma função, que não pode. É uma anomalia, isso a comissão iria resolver. No plano está dizendo que o servidor que se afasta para tratamento de saúde ou eventual afastamento previsto em lei, ele vai perder gratificações, o que é proibido. No plano, ele diz de remunerações dobradas, ele diz do veto, vocês acompanharam o debate do veto. Então tem muita coisa que a comissão pode sim ajudar. Essa comissão é o caminho, porque ela tem previsão legal. O plano foi criado e é o seguinte, vamos ver se ele se sustenta. Só que me perdoe os risos, porque chega a ser cômico. Toda vez que se diz de não paga folha, o problema está no PCCR. O problema não está no PCCR na lei, está na aplicabilidade da lei do PCCR e do regime jurídico. E agora, com o PCCR já, com toda essa experiência que se tem, é possível corrigir muita coisa, né? É possível melhorar muita coisa, é possível chegar a um consenso a partir disso. Com certeza, com certeza. Inclusive, algumas gratificações já foram extintas por lei maiores. Não há problema de nós debatermos isso, tendo como plano de fundo a legislação. O que nós pedimos, o município precisa primeiro limpar suas mãos. Quer limpar a mão? Não dá para dizer que isso aí é coisa pouca. 2 milhões, isso aqui é anual. É. A gente multiplica por 4 aí. E não dá para dizer, Marlon, que veja bem. Nós estamos debatendo aqui o reajuste de apoio, setor de apoio, que é o servidor operacional da escola. Esse reajuste impactará em 200 mil por mês. 200 mil por mês. Ou seja, só esses 200 mil final aqui, fora os 2 milhões já. Tirando as irregularidades, tu já tem um desafogo, correto? É isso. A partir daí, nós sim estamos abertos a debater o plano, sem sombra de dúvidas, com a Câmara, inclusive incluindo a Câmara nesse debate, porque é fundamental. Com o prefeito, com a secretária, nós estamos dispostos. Agora, nós jamais aceitaremos não receber o que é continuar havendo ilegal, continuar a irregularidade e mexer no plano. Sim. Ou seja, vão ser 3 cacetadas a mais no trabalhador. Isso é inaceitável. Tá. As considerações finais que você excluir, André. André, começa com o André aí. André, a gente está discutindo muito, trazendo muito essa história à tona, porque, como a gente falou no podcast, que você encontra lá no canal do Portal Marajó no YouTube, só digitar lá Portal Marajó, podcast Marajó, você vai encontrar esse conteúdo com a participação deles, uma entrevista bem mais longa, mais detalhada. A gente conversou muito sobre isso, sobre a expectativa que a gente tem de uma educação funcionando, né? Sobre de que forma a gente consegue ajudar o município e trazer possibilidades a partir da educação. Então a luta de vocês é sobre isso. Com certeza, mano. A gente está falando aqui, ó, tudo recurso público, né? Então, a comunidade brevense precisa também ter esse conhecimento, né? Nós já falamos de outras fontes, né? O pessoal tem postado aí diretamente a situação das escolas, da maioria das escolas como estão hoje, precária, né? Então você imagina, a Secretaria não tem investido nessa estrutura para retornar a aula, mas está anunciando que a aula retornaria, mesmo sabendo que a greve dos professores por conta do reajuste que não pagou, iria ser deflagrada, né? Uma campanha totalmente contra os professores. E é um acréscimo diante dessa data apresentada, é aquela pergunta que eu fiz para vocês lá no podcast,
que é? As escolas estão prontas, têm estrutura, é algo que vai impactar diretamente o funcionamento ou não dele. Exatamente, a gente até convida você, a TV, para estar indo nas escolas, né? A gente pode articular isso aí para estar indo nas escolas para verificar essa estrutura. E quando dá uma chuva, muitas escolas estão aí alagadas, totalmente sem condições, né? Então a gente, mais uma vez, apresentamos os dados porque eles são necessários, as correções elas são necessárias, são históricas, né? Mas se mantêm ao longo dos anos, precisam ser corrigidas para que a gente coloque as coisas em pratos limpos, né? E para que a gente possa também fazer uma necessária prestação de contas com recurso público para toda a sociedade, né? Mostrando aqui para toda a categoria, né? A gente sabe que tem situações que são necessárias, né? A gente não nega isso aí, mas tem muito descontrole, tem muita má gestão em tudo isso aí. Então a gente espera que a Câmara ela se manifeste oficialmente, né, em favor do pagamento do reajuste, e a gente espera também que a nossa categoria esteja devidamente mobilizada aí e que a sociedade também se aproprie de todas as informações que a gente está colocando, né, tentando colocar de forma acessível para eles e compreenda toda a situação da educação de breves, hoje mais uma vez passando por essa crise aí, que não é culpa do trabalhador, na verdade é culpa mais uma vez de uma má gestão. Tá certo? Muito obrigado. Francisco, para a gente encerrar, se não tiver a proposta adequada, vai continuar a greve. Correto, mano. Inclusive, utilizando já do espaço das considerações, mais uma vez agradecer, Estamos sempre à disposição. dizer para a comunidade brevense que se tem alguém que tem culpa de não estar vendo aula é a pandemia, primeiramente. Né? Tire um pouco do óleo do seu coração quanto trabalhador, quanto professor, achar que o discurso que o professor ganha muito vai mudar. Primeiramente, se começa uma educação com valorização profissional. Esse é o primeiro debate. Valorização profissional e valorização do aluno. Quero deixar bem claro aqui que fomos nós que, junto à Defensoria, denunciamos a falta de merenda em breves na gestão do prefeito anterior, Tonino Barbosa. Uma conquista por uma decisão judicial, por isso o município começou a ofertar alimentação escolar. O sindicato em nenhum momento está contra o aluno, pelo contrário. Fomos também nós, junto com os conselhos, que denunciamos a situação precária das escolas. É um relatório de mais de 200 folhas, que está no MP. Esperamos a manifestação do MP. Nós debatemos a educação a partir do princípio da qualidade da educação pública. E nós vamos defender isso, inclusive aqui. Foi lançado um desafio nas redes sociais por alguns trabalhadores, nós corroboramos. Os pais podem se procurar o sindicato. Inclusive, se o Ministério Público não está operante em breve, nós garantimos o traslado do pai ao Ministério Público Federal, à Corregedoria. Nós não temos problema nenhum em debater educação em breves. Nós estamos dispostos a isso. Agora, a gente não pode levar por alguma coisa que não é nossa. Não fomos nós que criamos a pandemia, não fomos nós que fechamos as escolas. Fomos nós que exigimos vacinação e defendemos a vacinação do aluno e do professor. E nós estamos prontos para voltar. Dia 14, as escolas estão prontas ou não, Marlon? Eu até digo aqui, lanço desafio para a secretária. Nós estaremos lá, nas escolas. Garantam que é lei. Pague o piso. Pague que dia 14 todo trabalhador estará no seu local de trabalho. E aí eu gostaria que os pais não deixassem o filho na porta da escola, entrassem para ver as condições a qual eles estão sendo submetidos. Mas a categoria se compromete a estar no dia 14. Agora não peça para o professor enfrentar as piores intempéries que é ofertada pela rede pública de ensino e ainda assim tendo um assalto no seu salário. É um calote. Essa é a palavra que deve ser usada. Não é falta de recurso, não é falta de boa vontade, que talvez até seja. É um calote. Nós fomos submetidos a um calote da pior forma, na calada da noite, sem nenhuma resposta. Quando fomos olhar nos contra-cheques, lá estava o rombo de algo que é nosso por lei. A Câmara precisa assumir seu papel de salvaguardar a lei, que ela seja aplicada. Aparentemente, fez de manhã e irá oficializar à tarde. Isso é bom para a gente. É bom para a comunidade saber que a própria Câmara também está defendendo aquilo que é lei. Agora falta a secretária sair da toca, o prefeito parar de viajar um pouquinho aí, nessas campanhas, está no município. Existe um problema hoje em breve, existe uma greve instaurada.
Não é brincadeira, o prefeito precisa sim resolver, porque o decreto deve ser assinado por ele. Se a secretária não está conseguindo lidar com o debate, o prefeito assuma. Assuma, segunda-feira a gente reúne a Assembleia e a greve será encerrada. Esse é o comprometimento da categoria. Apresente a proposta de pagamento, pague o piso de acordo com a lei determina, a categoria retorna para a atividade no mesmo dia. Isso é uma garantia. Mais uma vez agradeço. Finalizo dizendo que ou a gente limpa esse cenário que tem em breves e tira essa mágoa do coração de alguns, porque não peço para o trabalhador nesse momento ter paciência da forma que vem se agindo. Ou a gente não resolve. A educação, Marlon, ela é a que abre porta para tudo. Nós estamos com uma defasagem de 2 anos. Isso vai sentir efeito no aluno. Vamos regularizar e vamos voltar. Quando voltar, garantir projeto de reforço para as crianças, garantir alimentação escolar de qualidade, pensar num apoio educacional diferenciado, pensar numa lotação justa e, acima de tudo, garantir a melhoria da infraestrutura das escolas. Tendo isso aí, nós vamos conseguir sim, com o comprometimento de cada professor, correr contra o tempo e recuperar aquilo que foi perdido por conta da pandemia. Nós estamos trabalhando desde junho, não aceitamos esse adjetivo que muitos colocam no sentido pejorativo de dizer que o professor está de férias há 2 anos. Nós tivemos muito mais trabalho não presencial. Já chega de não presencial, nós queremos voltar para a atividade presencial. E também queremos ser valorizados. Nada mais do que justo agradecer a presença dos coordenadores do Sintep. Estamos aqui abertos na segunda-feira. Já vou trazer detalhes de como está essa possível negociação e também informando a nossa população. Agradecendo o carinho da sua audiência, eu volto na segunda-feira com muito mais balanço geral com informações de breves e da nossa querida região.